Boa noite aos irmãos. Boa noite. Quantos estão felizes com Jesus? Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Abra sua Bíblia comigo, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 1. Neemias é antes de Salmos. Neemias, capítulo 1, versículo 1, amém? Podemos ler? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive chorando, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com todos os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos seus filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te desta palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprides então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Verso 10, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, e com tua mão poderosa. Verso 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, por intermédio dela, edifique o nosso coração, exorte a nossa vida, e que possamos, ó Deus, Senhor, glorificar o teu nome neste lugar. Fala conosco, é essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus, amém. O contexto que o livro de Neemias ele foi escrito é o contexto histórico do retorno dos irmãos de Israel voltando do cativeiro da Babilônia. Com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ele foi dominado muito tempo pela Síria, e a palavra do Senhor, ela diz que pelo fato de os irmãos que ficaram no reino do sul esqueceram de Deus, deixaram o Senhor de lado, eles vieram também da mesma forma serem dominados pela Babilônia. E assim,
todos aqueles que estavam em Jerusalém, na terra de Israel, Deus permitiu eles serem entregues nas mãos dos seus opressores, nas mãos dos seus inimigos. E a palavra do Senhor vai dizer que eles são levados cativos para a Babilônia. Eles são deixados cativos, presos na Babilônia durante 70 anos. E este livro aqui, ele marca o retorno desses irmãos desse cativeiro. Se nós lembrarmos do Salmo 137, nós vamos lembrar que o salmista escreve: nos rios da Babilônia, assentávamos e chorávamos diante do Senhor, e aqueles que nos levaram cativos pediam canções de Sião. Então eles diziam: como poderemos cantar canções que estamos em terras estrangeiras? E ali aqueles irmãos que foram levados cativos penduravam as suas harpas. Depois lá na sua casa você pode conferir o Salmo 137, que é um salmo onde se faz menção do cativeiro que Israel estava vivenciando. E aqui, meus irmãos, este livro usado pelo Neemias, um grande líder do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que este homem toma conhecimento de como estavam os irmãos. Eles estavam em grande miséria, eles estavam em grande desprezo, os seus irmãos estavam vivendo situações difíceis, e Neemias vai tomar uma postura diante da situação que ele vê acontecendo com os seus compatriotas, e por causa do amor que ele sente pela sua terra, e por causa do amor que ele sente pelos seus irmãos, e por causa do amor que ele sente pelos judeus, pelos seus irmãos de fé e seus irmãos de sangue, a Bíblia vai dizer que ele tem uma postura diante de Deus. Ele vai rogar, ele vai chorar, ele vai se lamentar diante da notícia que ele ouve, diante do contexto que Jerusalém estava vivendo. E ali ele vai clamar ao Senhor, ali ele vai buscar ao Senhor, e Deus vai dar a ele estratégia, sabedoria para ir novamente para Jerusalém, trazer a reconstrução dos muros que estavam caídos, trazer a reconstrução das portas que haviam sido queimadas pelos inimigos. E assim esse livro se inicia. É interessante nós notarmos que Neemias, ele é copeiro do rei. O que é ser copeiro do rei? Copeiro do rei é aquele que cuidava dos utensílios de todo o reinado. E ali, quando o rei fosse tomar vinho, antes do rei tomar o vinho, quem tomava era o copeiro. Por quê? Se o vinho tivesse envenenado, quem morreria era o copeiro. Então ele era um copeiro do rei. Ele estava ali no palácio do rei, estava ali tranquilamente, vivendo uma vida muito boa. E sempre antes que o vinho chegava, ele que experimentava primeiro e falava assim: estou vivo, pode tomar agora. Olha que vida que esse homem estava vivendo. Talvez esse homem, podemos afirmar que ele estava vivendo um conforto muito grande. Podemos afirmar que Neemias estava vivendo um tempo de muita tranquilidade. Talvez podemos afirmar que Neemias estava executando o seu papel que fora chamado para desempenhar com muito carinho. Ou seja, Neemias estava vivendo em paz. E aqui a Bíblia vai dizer que quando os irmãos vêm, ele decide perguntar como estavam os irmãos. Ele decide fazer uma pergunta: como estavam os seus irmãos em Jerusalém? O texto no verso 2 é bem claro em dizer: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para exílio, e acerca de Jerusalém. Note que o que tem no coração de Neemias aqui é uma palavra que é muito usada hoje, se chama empatia.
O que é isso? Ele se importa o suficiente para perguntar. A primeira atitude de Neemias aqui é que ele se importou o suficiente para perguntar como estavam os seus irmãos. Note que antes Neemias está tranquilo, Neemias está dentro do palácio, Neemias está desempenhando um papel que ele foi chamado para desempenhar com muita tranquilidade e muita paz, mas mesmo assim ele está vivendo nesse contexto preocupado de como estavam seus irmãos na fé. Por aí a gente anda e muitas das vezes a gente pergunta: e aí, como é que estão a sua família? Aí a pessoa para dizer: minha família está assim, minha família está assado, minha família está aquilo outro. Aí você pensa assim: para que eu fui perguntar que aquele cara estava bem e a família dele estava bem, de tanto que ele falou da família dele. Na verdade, perguntamos como a família está pelo hábito de perguntar como está, e não pelo coração de saber como está. Talvez os irmãos da fé, a mesma forma. Perguntamos aos irmãos: e aí, como você está? Mas você tem coragem de parar e perguntar e saber como é que aquele irmão realmente se encontra e ele está na fé? Quando aquele irmão começar a desabafar os seus problemas, você vai parar e ter coragem de ouvir? Ou você vai falar assim: vamos orar que Deus vai te dar vitória? Neemias, ele se importa o suficiente para perguntar. E alguém vai dizer, irmãos, que o pior pecado que podemos cometer não é odiar pessoas, é sim sermos indiferentes a elas, aos seus problemas, sermos indiferentes à sua dor, sermos indiferentes à sua aflição, sermos indiferentes à sua situação no qual ele está vivendo. Talvez você pense que odiar é um pecado grave, mas o pecado mais grave ainda é saber que o irmão está vivendo um tempo difícil, é saber que o irmão está vivendo e precisando de ajuda, é fazer como aquele levita e sacerdote em Lucas capítulo 10, quando viram aquele homem caído à beira do caminho, eles passam de largo e vão embora, porque a filosofia de vida deles é: eu cuido da minha vida e você que está caído, cuida da sua vida, cada um por si e Deus por todos. E o texto aqui, meus irmãos, vai dizer que quando Anani chega, o texto é bem claro em dizer que Neemias faz questão de perguntar: e aí, como estão os meus irmãos? Como está Jerusalém? Como está a cidade dos meus pais? Como está a minha casa? Neemias, ele pergunta não somente com o intuito de ser educado. Neemias pergunta com o intuito de realmente saber como a sua família estava, a sua cidade estava. E quando ele pergunta, ele ouve uma notícia não muito boa, ele ouve uma notícia desagradável, que doeu em Neemias. Como está Jerusalém? Como está a minha família? Como está a cidade dos meus pais? Aí a pessoa que traz a notícia vai responder. Olha o verso 3 comigo. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Ele ouve uma notícia, irmãos, desagradável, mas Neemias, ele se mostra preocupado o suficiente para perguntar como estava a realidade dos seus compatriotas. Aqui a gente aprende o primeiro ponto com Neemias, que nós precisamos trazer para a nossa vida. Será que nós estamos preocupados com as pessoas o suficiente que paramos e perguntamos como elas estão? Ou estamos vivendo a filosofia do levita e do sacerdote, cada um por si e Deus por todos? Neemias faz a pergunta não só para saber, mas com o intuito de saber como eles estavam. E quando ele ouve a notícia, ele fala: meu Deus do céu, a situação na cidade dos meus pais, a situação da minha cidade,
Os que estão na minha casa estão vivendo em miséria, estão vivendo em desprezo, estão vivendo em angústia. Irmãos, nós precisamos aprender com este líder que se chama Neemias. Ele tem a preocupação e empatia no coração e diz: como vocês estão? Ou então, como vocês estão na sua casa? Como está a cidade dos meus pais? E aqui a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele recebe uma notícia que traz tristeza ao seu coração. Neemias nos mostra que nós precisamos parar, olhar para a situação do outro. Talvez esse irmão aí que está do seu lado, talvez no dia a dia as pessoas que trabalham com você, talvez no dia a dia que as pessoas que cruzam o seu caminho, nós devemos parar e perguntar como é que elas estão. Nós devemos parar e perguntar como é que está a vida delas. Nós devemos parar e perguntar como é que está a família delas. Porque pessoas do nosso lado estão em desprezo, estão vivendo em miséria, estão vivendo em grande angústia, e nós seguimos a nossa vida. E Deus quer que paremos, e Deus quer que olhemos ao nosso redor, e Deus quer que paramos de olhar somente para os nossos problemas, focados no nosso dia a dia, e olhemos um pouco para a dor do outro, para a miséria do outro, para a aflição do outro. A Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre, aquele que dá ouvidos ao clamor do pobre, se ele deixa de ouvir o pobre, e quando ele clama, a Bíblia diz que ele clamará e ele não será ouvido. Muitas das vezes nós estamos vendo pessoas no dia a dia em aflição, estamos vendo pessoas em angústia, estamos vendo pessoas em necessidade, e não estamos parando para saber como elas estão. E quando elas começam: se eu te contar a minha vida, você chora. Aí você diz: então fica com os seus problemas que eu fico com o meu, porque a minha vida também está assim. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes os problemas que as pessoas estão vivendo servem de consolo para a sua alma? Quando a gente vai visitar pessoas que estão doentes, quando a gente vai orar por pessoas que estão doentes, nós é que saímos de lá abençoados, nós é que saímos de lá fortalecidos. Dá uma visitinha no hospital, dá uma visitinha no abrigo, onde ficam os idosos, abandonados, sem família, sem ninguém. E quando você olha aquilo, você olha a família de alguém, você olha a vida de alguém, e você diz assim: meu Deus, eu estou saindo daqui consolado, eu estou saindo daqui edificado. Só que não, nós estamos tão atolados no nosso dia a dia, que a gente está preocupado com a nossa atividade, em ser copeiro do rei, o conforto do palácio. Estamos preocupados com o vinho que eu tenho que experimentar, a alegria que eu tenho que viver. Estamos preocupados com aquilo que o palácio pode me proporcionar, e que as coisas boas do meu trabalho me proporcionam. Neemias não foi assim, amados. Neemias, ao perguntar, ele está se mostrando com o coração voltado para os seus irmãos. Então nós precisamos aprender que não devemos parar e perguntar como os outros estão, se não temos o sentido e o desejo do nosso coração de ajudá-los. Paramos sim, perguntamos sim, a partir do momento que você pensar em seu coração: eu vou ajudar, eu vou entrar nessa guerra, eu vou fazer o que for preciso para abençoar, para fazer a minha parte. Aí Neemias vai dizer no verso 4, olha só o que ele diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmão, será que essa palavra aqui confronta o nosso coração? Sabe por quê? Eu fiquei meditando na vida desse homem e me constrangeu um pouco. Porque quando ele ouviu a situação, ele se assenta. Quando ele ouve a respeito da situação da sua casa, dos seus compatriotas, ele chora. Quando ele olha para a situação
que a cidade dele estava vivendo, ele se lamenta, ele vai para Deus, ele se derrama diante de Deus, ele se prostra diante de Deus. Aquilo tira a paz de Neemias. Aquilo que ele ouviu mexeu dentro do coração dele. Irmãos, nós precisamos ser uma geração onde nós assentamos e choramos pela dor do outro, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas precisamos olhar a dor do outro e falar assim: meu irmão, você não está sozinho nessa. Meu irmão, você não está sozinho diante da adversidade que você está enfrentando. Eu estou aqui e eu vou chorar com você. Eu vou sofrer com você. Eu vou pagar o preço com você. Quando Neemias ele se assenta, ele chora, ele está mostrando que o coração dele doeu ao saber de como os seus irmãos estavam vivendo. Será que o nosso coração tem chorado pela dor do outro? Será que temos parado para chorar aquilo que os nossos irmãos estão vivendo, a miséria que as pessoas estão vivendo? Eu não falo miséria financeira, porque isso hoje é raro, mas você chora a miséria espiritual que muitas pessoas estão vivendo. Você tem chorado e se importado com a dor do próximo, com a aflição do próximo, com as feridas do próximo, com a enfermidade do próximo, com a dor do próximo. Não, porque o que importa para mim é eu ir para minha casa, deitar na frente do meu sofá, ligar a televisão e comer uma boa comida. O resto é resto. O que é importante para mim é eu estar bem. O que é importante para mim é o meu bem-estar. É qual poltrona do palácio eu vou assentar. É qual cama e qual colchão mais gostoso eu vou dormir. E qual edredom que eu vou me cobrir. E eu e você paramos para olhar a dor do próximo e chorar com aqueles que estão chorando. Nós precisamos ser e fazer como Neemias, porque ele se importa o suficiente para chorar e orar ao Deus dos céus. Sabe o que eu acho lindo na vida de Neemias, irmãos? É que ele não só chora, Eduardo. É que ele não só lamenta, porque tem gente que só fica nisso, gente. Como está? É um lamento danado a vida da pessoa. E aí, meu irmão, como é que você está? Só um lamento. Toda vez que você encontra, é lamento. Como é que você está? As coisas estão ruins. E aí, meu irmão, melhorou? Não melhorou nada. E aí, meu querido, você venceu a guerra? Não venci, não. E todas as vezes que você encontra, é um lamento. Neemias, ele, diante daquilo que ele ouve, ele se lamenta. Porque o lamento faz parte. O choro faz parte. A dor faz parte. Mas repare que ele não fica só nisso. Repare que Neemias, ele não só chora, ele não só lamenta, mas o que ele faz? Ele jejua e ora ao Deus dos céus. Estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe o que isso mostra? Os judeus, eles tinham dias no ano para jejuar. Neemias, ele quebra toda a tradição dos judeus, fala assim: eu não preciso esperar um dia para eu jejuar, eu vou jejuar porque a situação lá em casa está feia. Você precisa olhar para a situação da sua casa e jejuar, e parar de lamentar e ficar murmurando. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que precisa se levantar em Deus, porque Neemias, ele se lamenta, mas ele não fica só no lamento, ele se levanta em jejum e oração. Meu irmão, você precisa se levantar em Deus, você precisa se levantar não na sua força, não na sua sabedoria, não na sua capacidade. Se levanta em Deus e Deus será contigo. Ele se lamenta, mas ele chora e jejua diante do Senhor, orando ao Deus dos céus. Fale com o irmão que está do seu lado: não fique só no lamento, se levante em oração.
se levante para jejuar. Enquanto você fica lamentando, você fica olhando o problema. Enquanto você fica chorando, você fica só reparando o problema. Enquanto você fica pelos cantos fazendo beicinho, você está olhando para o problema. Mas a partir do momento que você dobra o joelho, você para de focar o problema e olha para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, é de lá que virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormitará o guarda de Israel, ele não dorme e não cochila. Pare de focar nos problemas, nesse lamento, nessa dor, e foque no Deus de Israel. Ele é poderoso para mudar o seu cativeiro. Quando a gente olha só os problemas, a gente lamenta, e o seu lamento vai durar muitos dias. Mas quando a gente foca no Deus Todo-Poderoso, a gente começa a orar, aí Deus começa a gerar em nós mudança, Deus começa a gerar desejo de mudança, Deus começa a gerar em nós um caminho para mudança, Deus começa a apontar para nós o caminho a caminhar. Então, meus irmãos, eu estou aqui para liberar essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, você pode levantar as mãos. Pare de lamentar e vai para a oração. Fale com o irmão aí, profetizando na vida dele. Pare de lamentar e vai para a oração. Tem alguém, Deus está falando com alguém nessa palavra aqui. Para de lamentar, para de chorar, para de ficar no problema, para de olhar para os problemas, para de ficar como coitadinho no canto que não consegue. Você consegue sim, se você dobrar o joelho. Vai vir uma força que não é tua, vai vir poder de Deus para a sua vida que você não vai entender. Porque quando você tira o foco do lamento, do problema, da adversidade e foca no Senhor, o Senhor vem do céu para te socorrer, o Senhor vem do céu para te sustentar. Aí o texto vai dizer, verso 5: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha a oração desse homem. Deus dos céus. Repare que a oração dele não é de murmuração não, irmãos. Eu estou assim, nós estamos quebrados. Pare de ir para Deus só lamentar. Vai para Deus engrandecer o seu nome. Porque a situação era desfavorável. Mas quando a gente clama, a gente conhece um Deus que tudo pode. Ó Senhor, Deus dos céus, grande e temido, que guarda a aliança, a benignidade, a bondade. Meu irmão, Neemias quando ele vai para a presença de Deus, ele está dizendo assim: agora eu estou chamando o Todo-Poderoso para a minha guerra. Quando ele vai para a presença de Deus, ele começa a exaltar o Senhor, ele começa a bem dizer: nós precisamos aprender a glorificar a Deus, mesmo em meio à situação desfavorável que estamos vivendo, enfrentando. Só que o grande problema é que é difícil dar glória na hora da situação difícil, é difícil adorar no momento difícil, é difícil bem dizer a Deus no momento difícil. Eu sei que é. Mas nós precisamos passar lá em Atos 16 e aprender com Paulo e Silas na prisão. À meia-noite, depois de ter sido espancado, chicoteado em praça pública, apanhou e sofreu, eles estão lá na prisão, cantando e orando ao Senhor. Mesmo em meia prisão, cante. Mesmo em meia prisão, adore. Porque quando Neemias está dizendo assim: Deus grande e temível, ele está convocando o Deus grande para a sua guerra. Seu Deus não é um Deus fraco, seu Deus não é um Deus fracassado, o nosso Deus não é um Deus derrotado, e Neemias sabe disso. Aí ele vai orar. O que me chama a atenção na vida de Neemias é o tipo da oração que ele faz. Olha o verso 6, do verso 6 ao verso 9, ele vai orar. Olha que interessante, do verso 5 ao verso 9, mas olha agora a oração dele. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo,
que hoje faço a tua presença dia e noite. Repare que ele não orava só uma hora, ele não orava só um momento, ele fazia oração dia e noite, ele estava intercedendo constantemente ao Pai, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Fala comigo, eu e a casa de meu pai temos pecado. Aonde que Neemias estava? Aonde que ele estava? No palácio. Os irmãos estão aonde? Em Jerusalém. Quem está vivendo grande miséria? O povo de Jerusalém. Neemias estava confortável, de boa. Só que quando ele ouve a notícia, agora ele vai para Deus e fala assim: nós temos cometido pecado. Neemias podia dizer: é os meus irmãos que caçaram isso aí e eles estão vivendo esse problema. Meus irmãos que procuraram isso porque eles esqueceram do Senhor, deixaram a aliança do Senhor e o Senhor permitiu eles serem levados 70 anos do exílio. Não. Neemias se coloca junto, ele está no pacote. Ele assume o pecado que não é dele, porque um grande líder, ele serve para interceder pelo povo, e é isso que Jesus fez por nós na cruz. Ele intercedeu pelos nossos pecados, ele levou ao Pai os nossos pecados, ele intercedeu por nós diante de Deus, e o texto aqui é bem claro que ele assumiu. Olha que interessante, Neemias está confortável, está dentro do palácio, não tem nada a ver com os problemas das pessoas que estavam lá, mas ele está falando: o problema é nosso. Ei, se tem alguém aqui perdendo, o problema é nosso. Se tem alguém aqui em desprezo, em miséria, o problema não é da pessoa, não, o problema é nosso. Se tem alguém aqui em vergonha, o problema não é dessa pessoa, o problema é nosso. Se somos um corpo, quando um sofre, todos sofrem juntos. Você corta um dedo, cortou o dedo, decepou o dedo, talvez você vai sentir dor de cabeça, talvez o corte daquele dedo vai trazer febre, talvez o corte daquele dedo vai causar outras situações. Tem gente que até desmaia, o corpo cai, porque talvez um pedaço pequeno está sofrendo. Às vezes é uma situação pequena, e todo mundo precisa sentir. Só que nos problemas parece que cada um é por si, e não deve ser essa a verdade. Nós temos pecado. Se a igreja deixa de crescer, se a igreja deixa de avançar, se a igreja deixa de prosperar, se a igreja deixa de viver o que Deus tem para ela, o problema não é do pastor, é nosso. A gente sempre quer achar um culpado para o problema que estamos enfrentando. A gente quer apontar o dedo e falar: não, ô Deus, eu vou te explicar, Senhor. Eu estou indo para a oração agora, e eu vou falar com Deus o porquê que aqueles irmãos estão desse jeito. E a gente quer achar culpado. Olha a continuação. Verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Sabe o que ele está falando aqui no verso 7? A razão pela qual nós estamos entregues aos inimigos é porque nós esquecemos do Senhor. A razão pela qual nós estamos entregues ao inimigo é porque nós deixamos a aliança de Deus. Todas as vezes que o inimigo assolar você é porque você deixou a aliança. Todas as vezes que a situação difícil bater lá na porta da sua casa, volte-se ao Senhor.
O Senhor deseja um conserto, o Senhor deseja voltar o coração do seu povo a Ele. Por isso Ele permite situações difíceis acontecer na sua vida. Por quê? Para que você entenda que eu e você abandonamos a nossa aliança com Deus. E o fato de nós termos abandonado a nossa aliança com Deus, o Senhor nos entrega aos inimigos. O Senhor nos entrega aos opressores. O Senhor nos entrega as situações difíceis. Mas é bom, porque se Ele entrega, Ele também tem poder de nos tirar de lá. Ele tem poder de nos resgatar de lá. Aí o texto vai dizer: lembra-te da palavra que ordenaste, verso 8, ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Olha só, Deus já havia falado com aquele povo. Se eles abandonassem a aliança, se eles deixassem a aliança de lado, se eles deixassem de buscar e de andar na palavra, Deus permitiria eles serem espalhados, eles serem levados cativos. Deus já havia falado. Agora Neemias está relembrando Deus. Olha que interessante. Neemias está dizendo para Deus assim: Deus, você lembra da palavra que o Senhor falou para Moisés, o teu servo? Se a gente transgredir, o Senhor vai nos espalhar. Aí olha a continuação, verso 9: mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Do verso 5 ao verso 9, Neemias intercede, pois a função de um grande líder é interceder ao Pai em favor do povo, é assumir a culpa dos pecados diante de Deus. E Neemias agora está trazendo para Deus, dizendo assim: Senhor, o Senhor falou com Moisés que o povo seria espalhado se abandonasse a lei, e eles estão espalhados. Mas o Senhor também falou que se a gente arrepender, de onde ele estiver, o Senhor vai juntar eles. Olha o verso 10, verso 9. Olha aí para você ver, lê na televisão. E se converterdes a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ele está falando assim: ainda que as pessoas estejam longe, com arrependimento Deus traz de volta. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, verso 15: estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que fizerdes neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome estivesse aqui perpetuamente. Deus traz arrependimento ao coração do povo, para liberar o coração do povo. Se vocês voltarem a Deus, o inimigo não vai prevalecer contra vocês. Se vocês voltarem ao Senhor, o inimigo não pode dominar, não tem domínio, não tem jugo das trevas, não tem nada. Se você voltar para Deus, quem assume é o Senhor. Talvez você entrou aqui, meu irmão, como esses irmãos. Talvez você entrou aqui nessa noite em grande desprezo, em grande miséria, em grande aflição, em grande angústia, vivendo uma situação difícil. Ou talvez lá na sua casa e na situação que você está vivendo está dessa forma. Mas eu estou te convidando a se levantar como Neemias aqui, dizendo: eu pequei, mas o Senhor pode entrar nessa batalha. Porque se você buscar, o Senhor virá. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Se você clamar hoje, Deus ouvirá do céu e vai vir te socorrer.
Neemias assumiu, ele intercede, nós pecamos. Sabe o que eu estava meditando hoje? Achei interessante. Neemias não pede bênção não, Mauri. Neemias não fala assim, pai, abençoa meus irmãos. Ele não fala isso não. Eu estava meditando nisso, ele não pede vitória para o povo dos seus irmãos, não. Ele não está falando, ó Deus, dá vitória, repreende o inimigo. A gente gosta de fazer essas orações, né? Dá vitória, repreende o inimigo. Irmãos, sabe como é que o inimigo sai? Conversão. Eu falei isso aqui na escola dominical, vou repetir para toda a igreja. O que é mais fácil? A gente fazer uma campanha de libertação aqui, orar e pôr a mão na sua cabeça e falar que o demônio saiu, ou te chamar para arrepender dos seus pecados? É mais fácil a gente fazer uma campanha, porque vai lotar, mas convidar o povo para jejuar, para prostrar a cara no pó e falar assim, Deus, eu sou pecador, eu não amo o Senhor de todo o meu coração, eu não amo o Senhor de toda a minha alma. Por isso que é mais fácil a gente culpar o diabo pelos problemas que nós estamos vivendo, porque não queremos assumir a bronca. É difícil assumir diante de Deus, que a gente fica mais no WhatsApp que na Bíblia. É difícil assumir diante de Deus que a gente gosta mais das redes sociais do que oração. É difícil assumir diante de Deus que está uma hora dessa na frente da Netflix assistindo um bom filme, talvez seja mais gostoso que assistir o pastor Marcel. Talvez tem coisas que é difícil de assumir, e a gente fica colocando a culpa no diabo. Ele tem uma parte sim, mas tem grandes problemas que nós vivemos, o diabo não tem nada a ver com aquilo. Você está caçando com as suas próprias mãos, porque você abandonou o Senhor, e Deus permitiu o inimigo vir. Aí a gente coloca a culpa no diabo, a gente coloca a culpa nisso, a gente coloca a culpa naquilo, a gente só não assume a bronca, e dizer, eu sou o errado, eu abandonei o Senhor, eu deixei o Senhor de lado. Deus é um Deus que dá vitória, sim ou não? Deus é um Deus que abre porta, sim ou não? A gente sabe que Deus faz todas as coisas, Ele pode fazer no estalar de dedo, só que Deus não é 190 que você liga e aparece para resolver o seu problema. O que você caçou? Eu estou vivendo assim, eu estou vivendo assado, eu abandonei o Senhor. Você está vivendo, irmãos, tem uma palavra profética de Deus para alguém aqui nessa noite. Você está nesse vento, não é o diabo, não é, você abandonou Deus. Você está nessa situação difícil, Deus está liberando uma palavra aqui com muito temor para alguém que entrou aqui nessa noite. Deus está dizendo, não é o vento, não é o problema, não é o diabo, às vezes você está focando nisso, você abandonou o Senhor, e isso é difícil de assumir. Problemas, situações difíceis que nós vivenciamos, e Deus está falando para mim, para você assim, hoje você precisa se levantar para chorar, orar, interceder, jejuar pela sua casa, pela sua vida, pela situação que você está vivendo. Aí ele vai diante de Deus. Aí o texto vai dizer, o verso 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e lhe dá mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Agora ele está fazendo a última oração. A oração de Neemias aqui para encerrar o capítulo 1 é assim, Senhor, concede o que eu te pedi, me dá uma oportunidade só, porque eu já fiz o que era para ser feito, eu já me coloquei na brecha, eu já jejuei, eu já orei. Neemias vai se levantar em Deus. E sabe o que acontece no capítulo 2?
Vocês querem saber? Sim ou não? Domingo que vem vocês voltam. As cenas dos próximos capítulos. Hoje Neemias está se levantando. E a palavra profética para a Igreja Batista Reviver é: se levante hoje, para restaurar aquilo que está perdido. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero convidar o louvor, nós vamos cantar o Jirê. Eu quero que ninguém saia, por favor, nós vamos orar nesse momento. Mas o apelo nessa noite é: você sabe que a situação está difícil, você sabe que você está vivendo uma adversidade, você sabe que você está passando momentos difíceis, você ouviu notícias, talvez viu coisas, e Deus está falando assim: meu filho, se levante como Neemias. E a oração que eu quero fazer aqui hoje é essa. Tem alguém que deseja se levantar como Neemias? Eu estou precisando me levantar. Eu não posso deixar a situação do jeito que está. O inimigo está deitando e rolando em cima dos meus irmãos, e eu preciso me posicionar. Mas antes dessa oração eu quero perguntar: tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que quer abrir o coração para Jesus e falar assim: Jesus, eu quero confessar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida? Chegou alguém aqui nessa noite que precisa entregar a sua vida para Jesus? Você pode levantar a sua mão, se é você que eu estou falando, em nome de Jesus. Se Deus está falando com você e ministrando no seu coração, levante a sua mão, e você vai assumir esse compromisso com Jesus. Eu estou entregando a minha vida para Jesus, não é para o pastor, não é para a Igreja Batista Reviver. Tem alguém aqui nessa noite? O Senhor está liberando essa palavra. As coisas vão começar a mudar. Um passo seu, uma atitude sua, você entregando a sua vida, as coisas vão mudar na sua casa. Se você é essa pessoa que está entregando a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e eu quero orar por você aqui na frente. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração isso. Eu quero orar por você também, que deseja hoje se levantar como Neemias. Tem alguém aqui que está dizendo assim: Deus, eu preciso me levantar diante da situação que eu estou vivendo. Você pode sair do seu lugar que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta aqui, o Senhor vai ministrar no seu coração. Deus quer levantar Neemias nessa noite. Você não pode ver a situação que você está vivendo lá. Tome uma posição e Deus está te chamando. Pode subir aqui, por favor, sobe. Jeová Jirê. Só tem isso de Neemias aqui. Deus está levantando Neemias aqui, aleluia. Espírito Santo de Deus, Deus está chamando os Neemias. Deus está chamando os Neemias.
Deus está chamando você, Neemias. Se levante em Deus. Você pode cantar isso. Oh, Espírito Santo. Fogo não me queima. Oh, Deus. Não vou Deus está chamando os Neemias. pois estás. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Cadê os Neemias que estão se levantando? Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor. Temer porque se eu estou Guardado por quem nunca perdeu. eu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de tudo. Ela mora Eu creio em ti. haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de tudo. Eu creio em ti. Eu Não vivo do que vejo, vivo do que creio. irás prover de tudo. Eu creio em ti. Rebarachá em Darácia. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Se levante no Senhor. Igreja Batista Reviver, obreiros, líderes, homens de Deus dessa casa, você precisa se levantar em Deus. Alabiachandarás. Estenda suas mãos, igreja, e nós vamos orar. Senhor, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja, Senhor, que toma uma atitude de se levantar como Neemias. E eles agora vêm ao teu altar, Senhor. E eu peço, Senhor, enche do teu Espírito, enche do teu poder e da tua palavra. Enche, Deus, manifestando a tua glória, a tua unção, o teu poder. Pai, que eles recebam nessa noite o refrigério, a unção, o teu poder, pois eles estão se levantando em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ó, vocês vão voltar cantando assim, a igreja vai cantar. Pode voltar, mas vai cantando. Não vão roubar a minha fé em ti, meu. Levante as mãos e o vento não vão. Não vão. Ei, e o vento em ti, meu Deus. Agora, dê a mão a esse irmão aí que está do seu lado e cante isso. Temer porque Calabachandarás, seu nome é Jeová, 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 Jeová. Eu não vivo do
Você pode glorificar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor. O Senhor está te chamando. Se levanta, Neemias. Se levanta, Neemias. Se levanta, Neemias. Tem muito trabalho. Tem muita obra. Tem muita coisa para você. Quero voltar aqui. Neemias capítulo 2. Semana que vem eu vou falar disso. Mas tudo que Neemias colocava as mãos, o texto diz, acontecia porque Deus era comigo. No meio das suas guerras, no meio das dificuldades, situação está difícil. Você só precisa preocupar com uma coisa: Deus ser com você. A tempestade e o vento forte. Deixa a igreja. Coloca a música aí. Cante isso de novo. Só igreja, temer. Temer porque que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. A igreja diz: Deus abençoe e aplauda ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. O fogo